Boa tarde. Estamos hoje aqui com o segundo episódio no canal Obras, Desafios e Soluções. Arquiteto André Cel e eu, Sandra Uibe, com acessibilidade e os desafios nos projetos arquitetônicos. É interessante a gente entender, André, eu acho que você pensa assim, quando no dia a dia a gente é usuário de alguns espaços e nós, profissionais, começamos a observar algumas especificações que não coadunam com uma realidade acessível. Corrimão, altura de corrimão, pequenos desníveis que para a gente seria absolutamente normal, mas que para uma pessoa portadora de deficiência pode ser fatal, um tropeço. Exato, uma inclinação de uma rampa que para quem está na cadeira, se ela for maior, ele não consegue ir sozinho, então dependendo da altura há uma inclinação específica. E é importante a gente entender o seguinte, que quando a gente está fazendo um projeto, 8% de inclinação. Eu não tenho espaço, vou usar 9%. Gente, esse 1% é fatal. É determinante para facilitar a utilização da rampa pelo portador de deficiência. Isso dificulta o acesso dele aos espaços, a mobilidade dele dentro dos espaços. Né? Exato. E hoje, por exemplo, obras novas, até a largura de corredores, né? Para ele ter um corredor até 4 metros, ele pode ter 90 de largura. Até 10 metros ele pode ter 1,20 m, acima disso ele vai ter que ter 1,50 m. Então isso muda completamente o modo de se projetar. Então o arquiteto precisa estar atento a isso. A Sandra falou do desnível. Então, por exemplo, uma mesa de trabalho, ela precisa ter o espaço para uma pessoa numa cadeira de rodas caber, né, dentro, né, nesse espaço, a largura mínima, a profundidade, exatamente. Essa coisa da aproximação é tão importante que quando você faz especificação de cuba, de banheiro de deficiente, você tem que permitir com que ele chegue, ele quase entre para poder acessar a torneira e fazer a sua higienização. Então, são pequenas coisas, e a gente não está falando só de estética, a gente está falando de funcionalidade, de função, de atender aquela pessoa e vê-lo como um ser humano. Exato, e nos espaços públicos, né, que a gente vê esses caminhos táteis também, que eles, né, não são para o cadeirante, são para a pessoa com baixa visão, tem que ter um contraste mínimo, existe uma tabela das cores, e também para a pessoa cega. Então ele tem o direcional e de alerta, é aquele de pontinhos, ou redondinho, ou de palitinhos, que a gente brinca, fala assim, ele sabe. E para ter isso também, quando a mudança de direção tem normas, não é somente ir mudando, tem como se fazer isso, larguras mínimas, etc. O assunto é muito extenso, mas é apaixonante também, né? Para nós é um grande e novo desafio. E todo mundo diz, a preocupação, existem soluções industriais que são incríveis. Por exemplo, você tem lá 4 degraus e você não tem como colocar uma rampa para acessar. Você tem hoje um elevador de escada, que você coloca no corrimão e ele faz esse acesso. Então, é só a gente buscar solução. A indústria já despertou para isso, exatamente, há mais tempo talvez que nós, ou conjunto, né, vamos dizer. Exatamente, se a sociedade despertou, a indústria correu atrás de trazer a solução. Exatamente. Tá? Para poder isso encaixar dentro do mercado e facilitar também os acessos. E tem uma coisa importada, agora que eu acho muito importante nessa solução, por exemplo, tem plataformas, etc., que a indústria precisa que nós especifiquemos, porque quanto mais for usado, mais barato vai ficar. Então tem isso, nós precisamos produzir, tornar o mundo melhor, que é o que nós queremos, para podermos assim transformar a vida, talvez o termo melhor, deixar a vida como ela deve ser, para todos. E nós vamos discutir isso aqui num próximo episódio com arquitetura inclusiva. Vocês vão gostar.